Então, se você errar como homem, ok. Mas você decidir fazer todas essas coisas, levando o nome de Deus, se aproveitando, levando isso como instituição, acho que fica pior. E aí não é casca de banana nem nada, mas é Uhum. até para te preparar para as outras perguntas. A gente tem visto uma enxurrada de denúncias aí de pastores que cometem atos atrozes com crianças. Né? Sim. Teve um agora que tacou fogo nas duas filhas, enfim. Como é que vocês veem isso? Assim, é claro que é um homem imperfeito e tal, Sim. mas isso bate muito em vocês, por exemplo, o caso da Flor de Lis. A gente falou aqui e eu vou Sim. tratar aqui, gente, já tem 2 vídeos, mas foi lá no nosso início. E aí a gente sabe, por exemplo, que ela tinha uma estátua de Bafomé, né, que é um símbolo satanista. Que ela tinha uma imagem de seu Exu Caveira, que é um símbolo das religiões de matriz africanas. Sim. Então, e era a Assembleia de Deus Flor de Lis, né, se eu não me Sim. engano. Então, Esther, como é que vocês veem isso quando sai um escândalo desses na mídia? Cara, a palavra mesmo fala que muitos irão usar o nome de Deus, mesmo não sendo um filho de Deus, mesmo seguindo esse caminho. Virão para realmente enganar. Então, se você não tiver atento às escrituras, você vai cair em todas essas questões. Mas também acredito que, como ele é um homem, é uma coisa que até meu pastor estava falando, que se você vê por exemplo, a Flor de Lis, ela por um tempo ela foi uma benção, os louvores dela nos edificavam muito, mas o momento em que ela decidiu seguir o outro caminho, então que ela decidiu, igual você falou do cara que matou as 2 filhas, foi isso? Se eu não me engano, Botou eu vou fogo? fazer um react aqui Aham. no canal, mas teve aquilo de atentar, a gente pode falar, mas Sim, eu atentar entendi. contra as crianças, enfim. Esse tacar fogo, produção, me diz aí se é fato isso ou fake, que eu não quero aqui fazer fake, mas eu sei que teve um problema Sim. recentemente, Então, dia sobre desses. todas essas questões, a pessoa ela acabou ou abrindo uma brecha, então ela cedeu uma tentação que vai chegar a todos, mas você pode decidir seguir ou não. Então pode ser que esse pastor ele tenha algo da própria carne dele. Ele decidiu dar a voz a isso e teve esse comportamento, esse mau caráter. E tem as pessoas que decidem reconhecer que precisam ser edificadas nessa parte. Eu acho que sempre houve escândalo, principalmente no meio cristão, porque eu acho que a parte que as pessoas mais focam está mais exposta. Então a gente está mais na nossa boca, a gente mais conhece e meio que todos conseguem ter acesso. Então a gente aceita, a pessoa entra e tal. E realmente há falsos profetas. Eu acredito que a gente não pode realmente se prender a isso. Porque, como a gente disse, são homens imperfeitos e decidiram usar com o nome de Deus fazer essas coisas. O meu antigo líder do evangelismo sempre falava: a gente nunca se preocupa em jogar o nome de Deus na lama. A gente se preocupa em guardar o nosso nome. Então, tipo assim, eu tô fazendo uma coisa, eu quero ir pra uma balada, eu sou cristã. Vou pra uma balada, quero beber cerveja, seguir esse caminho, tô livre. Mas você não se preocupa de desvencilhar o seu nome de Cristo. E a gente precisa ter esse cuidado de não levar o nome de Deus pra lama, que a gente vai ser julgado por isso. Então, se você quer seguir esse caminho, você precisa saber separar as coisas e não levar o nome de Deus junto. Então, eu acredito essa questão deles não reconhecerem o Deus que está acima deles traz um juízo sobre eles que não precisariam estar trazendo esse cargo. Então, só piora as coisas, sabe? Eu acho que o pecado é pior, né? Porque conhece a palavra É. e E a não gente. desvencilha as coisas, então você está levando aquilo como se fosse o Cristo. Então, se o pastor que roubou, sei lá o quê, você está levando o nome de como pastor. Então, uma liderança. E se você não desvencilhou o nome de Deus antes, você tem um grande problema. Então, se você errar como homem, ok. Mas você decidir fazer todas essas coisas, levando o nome de Deus, se aproveitando, levando isso como instituição, acho que fica pior. E é duro. Esther, todo mundo aqui elogiando a sua simpatia.
a gente fala isso e quero deixar claro aqui que a gente está falando como evangélico. Se a gente estivesse falando com alguém ligado à Igreja Católica, é claro que a gente perguntaria a mesma coisa, né? Porque os escândalos, ainda mais contra a criança na Igreja Católica, são muito maiores, né? Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas